Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense, dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas e na quinta, às 23 horas. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br. Cruzeiro, dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra. Seremos campeões e não se esqueçam. Nós somos loucos. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, campeão mineiro de 2014 e também campeão da Superliga Masculina de Vôlei 2013 e 2014, um domingo de muita festa para a China Azul. A gente vai comentar isso ao longo do programa de hoje, enfim, vibrar bastante com as duas conquistas do Cruzeiro nesse domingo, né, no Complexo Mineirão, na Toca da Raposa 3. O Cruzeirense chegou cedo ao Mineirinho, viu um atropelamento sobre o SESI de São Paulo, 3-0, uma vitória com muita autoridade, e depois foi ao Mineirão, presenciou o empate com o Atlético Mineiro, que valeu ao Cruzeiro a conquista do seu 38º campeonato estadual, o 11º título invicto do Cruzeiro na competição. Não perdeu pra ninguém a Raposa ao longo da disputa desse campeonato mineiro. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir para os oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados, tudo isso com frete grátis para Belo Horizonte e apenas R$ 1,99 para o interior de Minas Gerais. Você pode, portanto, também, além de conhecer as ofertas da nossa loja, pode também participar do programa de hoje com a gente, debatendo com a gente aqui no Guerreiros em Debate, pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter e no meio, no início, no final do seu recado, você utiliza a hashtag RádioGDG. Ana Carolina aqui dizendo a rádio de Cruzeirense para Cruzeirense, já participando com a gente. Um abraço a Ana Carolina aqui de Patinga participando com a gente. Ou então pelo Facebook ou Google+, aí você precisa acessar os canais oficiais do Guerreiros dos Gramados nessas redes sociais. Ao longo do programa a gente vai subindo alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo naquele momento, e você pode deixar a sua opinião, deixar o seu comentário, também participar, interagir com a gente, podendo construir o nosso debate, que é feito, como a Ana destacou muito bem aqui, de cruzeirense para cruzeirense, de torcedor para torcedor. Deixo o meu abraço à produção e direção do programa hoje, feitas pelo Paulo Costa, mais uma vez aqui trabalhando com a gente, correndo mais uma vez dos microfones, mas a gente sabe, vai chegar o dia que o Paulo Costa vai participar e interagir aqui com a gente também nesse debate. E vou começar o programa apresentando o comentarista de hoje para o nosso debate, o Talvanes Guimarães, que a gente até se encontrou no Mineirão ontem, rapidinho ali na saída, já na comemoração do título. Foi um prazer esbarrar com você lá, Talvanes. Mas quero que você dê seu destaque aí desse fim de semana repleto de conquistas para o Cruzeirense. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a toda a China Azul que nos acompanha. Muito bom, né, ser escalado para participar da Rádio EDG logo hoje, né? Que dia especial foi esse domingo para o torcedor do Cruzeiro. Primeiramente, né, campeão da Superliga. O Cruzeirense pôde ver aí um time fantástico, um dos melhores times coletivos que a gente pode dizer da história do esporte nacional, né, porque a gente sabe que não tem um apelo tão forte de mídia nacional assim, mas o que o Sada Cruzeiro vem fazendo é algo realmente histórico, fantástico, raro de se ver em esportes coletivos, né? O time que começa a ganhar e parece que não se cansa nunca, está sempre disputando títulos e chegando e ganhando, né? É fantástico esse time Sada Cruzeiro, é impressionante mesmo, é um fenômeno do vôlei, né? E também o Cruzeiro que fez o esperado, né, demonstrou a sua superioridade perante o Atlético, não só ontem, não só no jogo de ontem, mas no campeonato inteiro, né, tanto que pontuou muito mais,
e também apresenta um futebol muito mais vistoso, né? Um futebol muito mais convincente, porque às vezes o futebol, o placar era um pouco mentiroso. Ontem foi um placar, em minha opinião, mentiroso. O Cruzeiro desenvolveu um futebol muito mais vistoso, né, e né, efetivo do que o Atlético, que não apresentou futebol nenhum, né? Só o antifutebol, que eu considero um antifutebol, que é a defesa, eles conseguiram fazer bem. Mas então foi um domingo sensacional para o torcedor do Cruzeiro, e que tenhamos dias tão bons como este domingo em 2014. Eu acho interessante notar isso, por exemplo, ao falar do Sada Cruzeiro, que a equipe, né, de voleibol do Cruzeiro vem conseguindo construir é equivalente no futebol ao domínio recente do Bayern, ao domínio do Barcelona. Isso a gente fala sem exagero nenhum, porque a equipe é top campeã do mundo, né, e é uma equipe que vence todos os torneios que disputa. Ganhou o Campeonato Mineiro nessa temporada, ganhou a Superliga e a Copa do Brasil de vôlei, ganhou o Sul-Americano, ganhou também o Mundial e vai poder defender o título mundial agora em maio. Então a gente está vendo um Sada Cruzeiro aí hegemônico, né, vencendo as competições, né, que disputa com muita autoridade, né. A vitória deste domingo sobre o César de São Paulo foi uma vitória muito convincente, uma vitória que mostrou com convicção o que o Sada Cruzeiro pode mostrar para essa temporada. A gente está recebendo no programa de hoje também a presença do coordenador das categorias de base do Cruzeiro, Bruno Vicentim, participando com a gente aqui para mais um debate. Também, certamente, muito feliz com as conquistas do Cruzeiro nesse final de semana. O Cruzeiro que venceu também, né, pelo Campeonato Mineiro de Júnior, venceu a MDH por 1-0 no sábado, conquistando e mantendo a invencibilidade também no Campeonato Mineiro Júnior. O trabalho da base segue muito forte. Eu quero agora, Bruno, te dar também as boas-vindas à participação no programa de hoje e abrir espaço para sua participação, certamente destacando. Foi um domingo de muita festa para todo cruzeirense, né, Bruno? Boa noite. Oi, boa noite a todos. Estou testando se meu Skype está funcionando, não sei se vocês estão me escutando. Primeiramente, boa noite, uma segunda feliz para todo cruzeirense, né? Um campeão de manhã, campeão de tarde, sábado o Júnior venceu, manteve 100% no campeonato, só alegria. É isso aí, Bruno. A gente vai começar o nosso programa dando aqui um pouquinho de destaque, claro, para a conquista do Sada Cruzeiro. Ontem na cobertura que o Guerreiro dos Gramados fez da final, né, lá na Superliga, a gente esteve presente no Mineirinho com a jornalista Janaína Gonçalves da nossa equipe do Guerreiro dos Gramados, e a gente pôde ouvir um pouquinho do Leal e do William falando ontem um pouco para a torcida cruzeirense, falando desse momento histórico do Sada Cruzeiro, né, e da emoção de conquistar mais um campeonato. Vamos escutar então agora o Leal comentando aí a vitória do Sada Cruzeiro ontem sobre o César de São Paulo. Para a Rádio GDG, hoje Mineirinho lotado, já estou confundindo com o jogo da tarde já, Mineirinho lotado, disputa acirradíssima, esperava hoje esse resultado. Como você falou, Mineirinho lo parabéns por toda a torcida que vino a acompañarle este gran juego, Parabéns para el team, esta semana fue bastante fuerte para nós, entrenamos muito fuerte para buscar esta victoria y ser 5 veces campeón en la temporada. Yo creo que un team es una felicidad. ¿Esperaba el premio? Ya esperaba el premio, uno seguía las estadísticas, así que seguía detrás de mí, ¿no? Están ahí los dos, con los dos, y para mí que pude lograr el premio. Parabéns. Obrigado. É uma alegria, né? Não tem como dizer outra coisa. A gente merece pelo trabalho bem feito, pela seriedade, principalmente pela humildade que o time tem. Sabe? Tem que trabalhar duro todos os dias para conquistar o que a gente tem conquistado. A gente não deixa a peteca cair nunca, o trabalho é forte. A gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Mas a gente respeita todo mundo e trabalha forte para chegar aqui onde a gente está hoje. A gente está escutando aí, pôde escutar o Leal e o William comentando enfim, a atuação do Sada Cruzeiro, a conquista do título pela equipe do Sada Cruzeiro nesse domingo. Os dois que foram premiados como atletas de destaque da competição, o Leal com o melhor ataque, o William como o melhor levantador da competição. O Sada Cruzeiro ainda teve ontem o Felipe e o Wallace com 10 pontos cada um, conquistando os destaques da partida, né? Enfim, os maiores pontuadores do duelo, que teve o William como vencedor do troféu Viva Vôlei. A gente falava aqui, Bruno, né, destacando que o Sada Cruzeiro faz no voleibol
equivale atualmente ao que o Bayern consegue fazer no futebol, ao ciclo vitorioso do Barcelona. É uma equipe que vence todas as competições. E você que está ali trabalhando com a base do Cruzeiro, trabalhando mais diretamente com o futebol, pode comentar aqui pra gente de que forma nessas conquistas do Sada Cruzeiro, que ontem deu volta olímpica no Mineirão, foi saudado pela torcida, essas conquistas inspiram também o pessoal do futebol a buscar novas vitórias, como foi o título mineiro na tarde de ontem. Eu acho que a história do Sada Cruzeiro é uma história muito bonita, né? Ela no começo, dentro do clube, acredite se quiser, tinham pessoas contra essa parceria, né, do patrocínio da Sada e de se formar um time de vôlei. E do mesmo jeito que tinha muitas pessoas que pensavam com a cabeça que o Cruzeiro é gigante no futebol e é o Cruzeiro Esporte Clube. Em qualquer modalidade que o Cruzeiro dispute, o Cruzeiro vai entrar para ser campeão, né? O Cruzeiro é o clube com mais medalhas olímpicas em Minas Gerais. Isso pouca gente sabe, né? E o trabalho do Marcelo é fenomenal, é exemplo para todo mundo, né? Acho que, se não me engano, foi o 12º título, né? Um período aí de, 4 anos. Fenomenal, acho que inspira todo mundo que gosta de vencer, acho que tem que se inspirar no Sada Cruzeiro. Esse é o 12º título em 15 competições e 15 finais, né? Uma equipe com muito poder de chegada, muito poder de decisão e que principalmente não se cansa de vencer, né? É impressionante o nível que o Sada Cruzeiro atua e a dedicação, né? Os jogadores do Sada Cruzeiro têm essa semana aí de folga e vão se reapresentar na semana seguinte, aí, a final aí da Páscoa, para poder iniciar a preparação para a disputa do título mundial, que vai ser novamente em Belo Horizonte, no Mineirinho, entre os dias 5 de maio e dia 10 de maio. Ainda falta a definição de todos os adversários, ainda faltam 2 convites, né, para a Federação Internacional distribuir, e a definição do campeão asiático. Mas a gente viu na temporada passada que há, né, alguns representantes mais frágeis, de continentes sem tradição, mas há também equipes de muita qualificação a partir das semifinais no Mundial do ano passado, com o PCN, Trentino, Lokomotiv. A gente teve uma série de jogaços e o Sada Cruzeiro conseguiu ali se impor. Uma equipe que não se cansa de vencer, né, e que ontem, né, Talvanes, ali com o Mineirinho lotado, mostrou que tem sincronia total com a torcida do Cruzeiro, que cada vez mais valoriza o que é feito nas quadras por esses guerreiros, né? Sincronia total. Eu tive a felicidade de produzir uma matéria para a revista Vox Objetivo, até fazendo propagandazinha aqui, né, da matéria para a galera conferir depois. Conversei com o Marconi, com alguns jogadores, e essa parceria ela trouxe para o Cruzeiro também uma visibilidade muito grande, né? Você vê que o Cruzeiro ontem estava em rede nacional, né, pela manhã, e a imagem, né, de vencedor da instituição do Cruzeiro ganha ainda um reforço de peso, né, que é esse time de vôlei. Todo mundo sabe no Brasil, a fama de vencedor do Cruzeiro, copeira, mas esse time realmente ele supera todas as expectativas, né, porque em tão pouco tempo assim de parceria eles já conseguirem dominar o vôlei brasileiro com o Mundial, com 2 Superligas, finais aí consecutivas, é algo que nem o mais otimista, né, torcedor do Cruzeiro imaginava. A gente sente falta de mais jogadores do Cruzeiro na seleção brasileira. Eu acho que tinha espaço, não faz tanto sentido ali o SESI com tantos jogadores e o Cruzeiro com menos, né, na seleção, sendo que o Cruzeiro acabou esmagando o SESI. O William teve algumas chances recentemente, não é uma chance, né, como titular, não teve chances como titular. Então a gente verifica isso, né? Você estava até destacando essa questão da seleção. A Rafaela Costa aqui tá dizendo pra gente, né, que o Sada Cruzeiro só ganhou da base da seleção brasileira de vôlei, né? Só isso. A gente lamenta, né, por exemplo, que o treinador da seleção brasileira não estivesse presente no ginásio, não estivesse acompanhando. Parece que falta vontade, às vezes, de acompanhar o que é feito pelo Sada Cruzeiro, que é de certa forma, evidente, né, a partir desse domínio, que tem qualidade, que tem talento para fornecer ainda mais jogadores para a seleção brasileira. Fica aqui, então, o nosso abraço aos guerreiros do Sada Cruzeiro, por mais essa conquista, o nosso registro, a participação do William e do Leal aqui também nas entrevistas feitas pela Janaína Gonçalves, nossa repórter. E vamos agora dar destaque à conquista do Campeonato Mineiro, ao triunfo, né, que o Cruzeiro conseguiu contra o Atlético Mineiro, que era a manutenção da vantagem. O Cruzeiro e o Atlético fizeram 2 partidas sem gols, 2 0 a 0, um pouquinho distintos
O Independência, o Atlético Mineiro foi um pouco melhor do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve chances de gol. O William perdeu o gol, o Ricardo Goulart perdeu o gol no Independência. Agora, no Mineirão, o que se viu ontem foi um massacre. O Cruzeiro com mais de 20 finalizações, o Cruzeiro presente o tempo inteiro no campo de ataque do Atlético Mineiro. Não teve maior percentual de posse de bola, mas quando vai nas estatísticas e vai verificar, os dois jogadores do Cruzeiro que mais permaneceram com a bola foram o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, enquanto o Atlético Mineiro foi o Leonardo Silva e o Otamendi, ou seja, o Cruzeiro presente o tempo inteiro no campo de defesa do Atlético Mineiro, o Cruzeiro presente no seu campo de ataque. O gol acabou não saindo, o título não foi coroado com vitória, mas não seria nem um pouco exagerado dizer que o Cruzeiro mereceu vencer e vencer até de forma categórica na tarde de ontem, né, Bruno? Sem dúvida, eu acho que ontem eu fui nos dois jogos, fui na Independência com a diretoria e fui no Mineirão. Eu acho que no Independência eles tiveram uma leve vantagem, mas foi um jogo que qualquer um poderia ter ganho. E ontem, sem dúvida, nós dominamos totalmente o jogo, teve uma pequena pressão ali no final do jogo, mas se fosse para sair um vencedor, e o que eu acho, o que é muito legal no futebol, é falar que ano passado nós jogamos 3 clássicos, ganhamos 2, tivemos a melhor campanha, e por termos ido mal em um jogo, perdemos o campeonato, Já esse ano nós jogamos 3 clássicos, empatamos 3 e fomos campeão, então... na minha opinião, é muito melhor ser campeão do que esquecer o regulamento do campeonato. No ano passado, a torcida do Cruzeiro viveu bons momentos no Campeonato Mineiro. A campanha do Cruzeiro no ano passado também foi muito boa. O presente que foi vencer o clássico de reinauguração do Mineirão, que colocou o Cruzeiro na história como o clube que venceu o clássico de reinauguração do Mineirão. Era o clube que havia vencido também o clássico da inauguração, então o Cruzeiro segue com essas marcas importantes. Pôde vencer o segundo jogo da final no ano passado, que ajudou bastante na manutenção do trabalho do Marcelo Oliveira e para que esse grupo ganhasse confiança para a disputa do Campeonato Brasileiro. Esse ano não teve vitórias, o Cruzeiro acabou não vencendo o Atlético Mineiro nem na primeira fase, nem nos 2 jogos finais, foram 3-0 aí, mas o Cruzeiro foi muito eficiente nos jogos contra as equipes do interior. O único tropeço foi contra a Caldense, que fez uma boa participação no campeonato, também conseguiu segurar o Cruzeiro com o 0-0, mas é interessante perceber isso. O Cruzeiro, quando ele não venceu no campeonato, foi porque os adversários conseguiram fazer com que o Cruzeiro não marcasse gols, ou por outro lado, com o Cruzeiro desperdiçando muitos gols, como foi na partida de ontem, Talvani? Exatamente, o Cruzeiro, eu tava falando isso, tava na arquibancada, tava falando, calma que o Cruzeiro precisa de umas 5 bolas para fazer cria muitas chances, mas na hora de finalizar não é tão eficiente não. O Atlético ontem jogou por uma bola, e por sorte o juiz acabou sendo corrigido pelo bandeirinha ali, que senão a uma bola poderia ter tido resultado. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, jogando como joga mesmo no Mineirão, mas ficou faltando um detalhe ali para a bola entrar. Se tivesse entrado no segundo tempo com a mesma mentalidade, não tenho dúvida nenhuma que venceria o clássico. Isso é fato, óbvio. A qualidade dos jogadores, o toque de bola é impressionante, a rapidez com que chegam, e destoa muito do Atlético. O Atlético tem um time bom sim, a gente não nega que está entre os melhores do Brasil, mas o jeito de jogar é muito chato de se ver, aquele jogo truncado, bola alçada na área pro jogo, aquele jogo feio, pouco trabalhado, não tem mais a intensidade que tinha no ano passado também, com a saída do Bernard, eles não têm mais intensidade, o Ronaldinho Gaúcho não quer mais jogar, tá querendo só curtir, a vida boa que tem, a condição social ótima que tem, então o time não consegue criar jogadas interessantes. Ganha ali o jogo, uma jogada esporádicas, que não tão bem trabalhado, e tem um sistema defensivo, sim, bom. Os zagueiros bons, ontem conseguiu realizar uma boa marcação, e tem um goleiro fantástico também, e que nos ajudam a ter resultados positivos. O placar de ontem foi muito enganoso. Para quem viu o jogo e viu o resultado, acha que foi uma situação, quando na verdade foi outra. Agora, o que o Marcelo fez de colocar 4 volantes me deixou muito, muito apreensivo, porque
a gente sabe como é que é o futebol, né? O placar nem sempre quer dizer aquilo que foi o jogo. Então, coloca 4 volantes no jogo, o Atlético acerta um gol ali, perdeu, já era pro Cruzeiro. Então, o Marcelo matou a gente do coração, felizmente deu certo. E voltamos a ser campeões mineiros, que é uma obrigação do Cruzeiro, não chega nem a ser um mérito muito grande, não. Quando a gente destaca o tamanho da torcida do Cruzeiro, a força da marca Cruzeiro, a expressão que é a intensa presença, né, nos torneios nacionais, para mim, eu penso igual você, Talvares, a hegemonia estadual, ela é fundamental, né, e aí o Cruzeiro conseguiu recuperar aí o título de campeão mineiro, evitar um tricampeonato, né, do Atlético Mineiro também, foi uma questão importante, né, em relação à partida, né, a gente está destacando aí o domínio do Cruzeiro, e especialmente o que o Cruzeiro conseguiu construir ao longo da partida, mas acabamos aí, né, nessa partida tendo um pouco de a repercussão da partida, ela acabou sendo um pouco atrapalhada ou prejudicada pelo incidente no final do jogo, né, o lance entre o Dedé e o Jô, que a gente, enfim, vai comentar aqui agora, mas destacando principalmente que me parece muito prejudicial, né, que a análise do campeonato seja feita a partir de um lance, que era um lance efetivamente difícil, vou dar minha opinião sobre o lance, vi o lance do estádio, vi o lance depois pela televisão, vou dar minha opinião sobre o lance também, mas que no ano passado, quando na final o Cruzeiro já tinha 2-0 e foi pra cima, tava buscando o terceiro gol que valeria o título pro Cruzeiro, a gente teve um incidente até semelhante, mas aí de fato uma falta do Egito que foi fora da área, o Voaden marcou pênalti e acabou ali tirando a chance de reação do Cruzeiro. Na partida de ontem aconteceu o contrário, e a gente não teve ali a marcação. E aliás é importante destacar isso, o Voaden não marcou o pênalti, o Voaden sinalizou falta fora da área, fez a marcação para falta, inclusive foi informado pelo Bandeira de um impedimento que não existia, então é importante destacar isso, mas é muito pouco, para a leitura do que foi o jogo, chegar nos programas esportivos e dizer, olha, a final do Campeonato Mineiro foi decidida num lance de arbitragem, a final do Campeonato Mineiro foi decidida numa pressão absoluta do Cruzeiro em campo, o Atlético Mineiro quase não viu a cor da bola no campo de ataque, ficou o tempo todo acuado no seu campo de defesa, o Lucas Silva acertou o travessão, o Everton Ribeiro tentou encobrir o Vitor e acabou acertando para fora, Ricardo Goulart perdeu um gol da entrada da área, Júlio Batista quase fez de bicicleta, enfim, a gente pode citar aqui várias e várias chances de gol que o Cruzeiro teve, e aí é muito complicado, e acho que é um pouco tentativa de desviar o foco dos problemas do outro lado da lagoa, esse esforço aí em tratar a final meramente pela arbitragem, né, Bruno? Eu acho exatamente o que você falou. Eu acho que é uma velha estratégia você tentar tirar o foco colocando em dúvida a arbitragem, né? Foi um lance muito difícil, eu concordo com você. Eu acho que foi se houve a falta, não tenho certeza se existiu a falta, foi fora da área. E seria uma injustiça muito grande o Cruzeiro perdendo uma bola daquela. E é muito fácil jogar a culpa no Bandeirinha e esquecer que no Independência eles perderam um gol quase sem goleiro, né? E o ídolo deles chutou a bola para fora. Então quer dizer, você perde e ganha um campeonato nos detalhes, né? E eu acho que nesse Campeonato Mineiro o Cruzeiro foi muito superior nos detalhes, e na partida final decisiva o Cruzeiro, apesar de não ter marcado o gol, todo mundo lembra de várias chances. Se você pensar pela cabeça, você vai lembrar várias chances que o Cruzeiro teve e desperdiçou. E o Atlético, tirando do lance polêmico, teve um lance no primeiro tempo e mais nada. Teve uma bola dividida com o Fábio também, eu não consigo lembrar assim. Para um time que quer ser campeão, acho que foi muito pouco. Uma conduta muito defensiva, e não conseguiu de fato enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. E se o Cruzeiro tivesse vencido por 2 ou 3 gols de diferença, não teria sido nenhum absurdo pelo que foi a partida. Eu acho também que é uma tentativa nesse sentido de mascarar determinadas situações, e que eu vou dizer que na minha perspectiva é até positivo. O Ronaldinho Gaúcho não apareceu em campo, era uma preocupação que eu tinha antes da partida, porque nos últimos clássicos o Marcelo Oliveira tinha sempre deslocado determinados jogadores com um potencial de marcação para anular o Ronaldinho Gaúcho, não permitir que o Ronaldinho Gaúcho faça os passes dele. É um jogador com qualidade de passe, mas que tem dificuldade aí de atuar quando não tem espaço. Foi com o Leandro Guerreiro,
já foi com o Nilton, já tinha sido na primeira fase do Mineiro com o Rodrigo Souza, e ontem a gente tinha ali em campo a dupla de volantes com o Henrique e o Lucas Silva, que é uma dupla que vem vindo muito bem, com uma sequência muito boa. No ano passado, quando atuou junta, o Cruzeiro sofreu muitos gols, né, mas com a entrada do Samúdio na equipe, um pouquinho mais de cobertura ali pela lateral, vem atuando muito bem. O Henrique foi soberano na marcação, né, do Ronaldinho Gaúcho, e mais uma partida que eles ficam sem tomar gol, né, já foi contra o Real Garcilaso, foi também, né, na final do Mineiro, né, no jogo lá do Independência. Então o Cruzeiro e também contra a Universidade do Chile em Santiago, né? Então o Cruzeiro vem conseguindo, né, ter boas atuações com essa dupla de volantes. Enfim, ficou destacado isso. Pra mim, brincava com o pessoal ontem, o Ronaldinho Gaúcho, o que ele fez nesse Campeonato Mineiro foi simplesmente compor uma música pra gente comemorar. Agora é jogar o copo pro alto pra gente poder beber e comemorar o título do Campeonato Mineiro. A preocupação dele já não é mais com o futebol. Tardelli não foi visto em campo. O Cruzeiro, enfim, conseguiu anular as principais peças do Atlético Mineiro. E eu vou destacar, né, em relação aí à participação da equipe, né, a presença dos volantes, especialmente o Henrique, que vem recuperando o bom futebol da primeira passagem dele pelo Cruzeiro, né, Talvez? Exatamente, eu tava pensando aqui, você falando isso, João, que o jogador, quando ele se machuca, ele tem no Cruzeiro ele tem duas preocupações, né, seja ele quem for. Uma que é se recuperar e a outra que é voltar e pegar o lugar dele, porque quem entra tá dando sempre conta do recado. O Nilton, que foi um dos craques do ano passado, né, saiu aí por conta da lesão e ele não está conseguindo voltar mais pro time, né, vê aí, entra um volante, né, consegue manter o nível. Chega o Henrique surpreende aí, apresenta um futebol muito bom, eficiente também, e o Lucas Silva também sendo um monstro, né, volante sensacional o Lucas Silva, né, parabenizar o Bruno e o trabalho que eles vêm fazendo na base, que está sensacional. A gente quer que continue subindo ótimos jogadores assim, né, como o Mike e o Lucas Silva. Então é complicado, o cara que hoje sai do time do Cruzeiro machucado, ele tem que torcer para não perder a vaga, porque a qualidade do plantel é muito grande. E tem o William Farias ainda, que a gente não viu jogar. Eu tenho certeza que se trata de um bom jogador, né, tendo em vista as referências que a gente tem dele do Curitiba, né, e também pela nossa experiência, né, ao saber do poder de contratação do Alexandre Matos, que é fantástico. Ele é realmente surpreendente, assim, a qualidade do Alexandre Matos para contratar jogador. Então o Henrique vem desempenhando um papel muito bom, assim, e já estou aguardando o momento que o Ceará vai dar um espaço para o Mike. Tá pedindo passagem. Eu gosto muito mais do Mike do que do Ceará, apesar do Ceará também ser um bom jogador. Acho até que dentro dessa questão do William Farias, a gente tem um fato importante, né? Ele chegou a atuar alguns minutos no Mineiro, coisa pouca ainda, mas um fato que o Marcelo Oliveira já conhecia o jogador de antes, observou ele nos treinamentos. O pessoal que está acompanhando os treinamentos do Cruzeiro destaca bastante a qualidade do William Farias, tem elogiado bastante o William Farias no treinamento. Entrou agora, né, na lista do Cruzeiro na Libertadores, no lugar do Rodrigo Souza, que foi emprestado ao Criciúma, vai ficar no Criciúma até o final da temporada, o que, ao meu ver, é uma boa, né, opção. O Rodrigo perdeu espaço no Cruzeiro, o Cruzeiro tem ainda, né, quase não acionou o Eurico nessa temporada também, mais um destaque da base. Então o Cruzeiro tem muitas opções para o meio campo. Vai ser bom para o Rodrigo Souza e para o seu desenvolvimento poder atuar como titular, que é a expectativa que a gente tem, né, no Criciúma, e poder fazer uma temporada um Brasileirão de Série A, né, completo, atuando, o que ele dificilmente conseguiria fazer no Cruzeiro, a partir principalmente do crescimento aí do Henrique. O Souza vem sendo muito acionado, tem o Tinga, tem o Nilton. Não faltam opções aí para o Marcelo Oliveira trabalhar, e o próprio William Farias, que deve ganhar mais oportunidades a partir de agora, inscrito na Libertadores e com o começo do Campeonato Brasileiro. Quero aqui saudar os nossos ouvintes com o nosso tradicional ranking de cidades. Em primeiro lugar, Belo Horizonte, mais uma vez, seguido por Contagem, Pará de Minas, Betim, São João del Rei, Rio de Janeiro, Uberlândia, Pedro Leopoldo, Ubá, São Paulo, Vitória, e a audiência internacional representada por Boca del Mar, nos Estados Unidos, e Woodbridge Township também, nos Estados Unidos. Os ouvintes participando aqui, o Vitor CP 2012, querendo saber do Bruno se vai ter promoção do camarote para quarta-feira, o jogo contra o Cerro Porteño. Já vi o Bruno anunciando aqui, mas eu vou pedir para ele comentar também.
O João Adolfo aqui dizendo que futebol é assim mesmo, que no lance difícil entre o time grande e o time pequeno, o juiz favorece o time grande. O João Pedro Maia dizendo que no lance do pênalti, quando o juiz correu para marcar algo, ele pensou, pronto, pênalti no final, é a cara do Atlético, e que ia ser muito injusto com o que foi o jogo. E o Júlio pedindo aqui para registrar o protesto contra a Minas Arena, que deixou uma entrada enorme para 3 mil do Atlético e outro portão para 45 mil cruzeirenses. É um pouco a logística, né, do Mineirão agora, os 2 portões principais, mas acho que faltou um pouquinho mais de planejamento, né, também na condução de determinadas situações. A presença do torcedor do Cruzeiro no Bar do Peixe, que tem sido tradicional, foi vetada. Então a gente tem aí que ver, em função da necessidade de garantir a segurança dos torcedores, mas é necessário também pensar que não dá para tratar como se fosse 50% a 50%. Né? A torcida do Atlético Mineiro pode ser escoltada, pode ser tratada pela Polícia Militar, como é muito comum nos clássicos no Rio Grande do Sul, para 50% e 50%. Né? No Beira-Rio e no Olímpico, né? Já que agora com a Arena do Grêmio, também esse esquema não tem sido evitado, né? de 50% a 50%. Agora, Bruno, além daí da pergunta se tem promoção para quarta-feira, eu queria que você comentasse aí como é que você vê para esse elenco do Cruzeiro essa opção por liberar o Rodrigo Souza por empréstimo e acionar o William Farias na Copa Libertadores. Primeiro, a promoção, todo mundo gosta muito, ela já está rolando no Twitter, na minha conta só dá retweet. Eu vi agora de noitinha, já estavam com 800 pessoas participando, o pessoal fica bravo. Eu nunca ganhei, sempre participo, mas só ganha um, né? A promoção cresceu muito. Sobre o William, ele é um jogador de confiança do Marcelo, foi um pedido do Marcelo, o Alexandre também confia muito nele, é uma aposta de todos. O Rodrigo perdeu espaço, né? Principalmente acho que depois do jogo contra o Defensor, se não me engano, né? Ele não foi mais relacionado. E pro Rodrigo é uma opção boa jogar no Criciúma, deve ser titular lá. E pro Cruzeiro, o William, como eu falei, não é à toa, né? O Marcelo já trabalhou com ele, foi um pedido pessoal do Marcelo. Acho que o que eu tenho ouvido, eu vi pouco, mas o que eu tenho ouvido é que ele vem treinando muito bem e todos têm uma esperança enorme no William. Quando ele atuou no Mineiro, né, a pouca participação que teve, eu também gostei bastante. E é interessante, o Rodrigo Souza deu entrevista hoje comentando a situação da transferência e colocou, né, não sei de que forma de fato a negociação foi conduzida, mas comentou que ele se interessou muito por essa possibilidade, que ele quer jogar no Criciúma para poder, no ano que vem, retornar e sentindo que é mais fácil, né, para ele nesse momento atuar pelo Criciúma para poder buscar um espaço maior no futebol nacional, inclusive, né? O Rodrigo, que foi um jogador que o Cruzeiro ganhou numa disputa contra o Flamengo, né? É importante lembrar, quando o Cruzeiro contratou o Rodrigo na final da temporada passada, o Flamengo chegou quase a anunciar a contratação do Rodrigo Souza. O Cruzeiro foi lá, o Mato Chapeleiro, como sempre, trouxe o Rodrigo para o Cruzeiro. É um bom jogador, um jogador de potencial, que fez boas partidas pelo Cruzeiro. De fato, não foi bem no jogo contra o Defensor, ele acabou perdendo espaço, mas, né, foi fundamental no clássico do primeiro turno, da primeira fase, aliás, do Campeonato Mineiro, né, para que o Cruzeiro pudesse conseguir o empate com o Atlético Mineiro na Independência, que garantiu, né, ao final da primeira fase também a vantagem que valeu o título mais para frente. Rodrigo é um jogador que eu vejo muito potencial, mas acho que o momento agora é mais propício para ele atuar em outro clube e buscar crescer profissionalmente do que disputar a posição no Cruzeiro, né, Tom? Isso, eu também concordo com você, tanto porque, diante das outras opções que temos, né, como o próprio Newton mesmo, né, tem o Eurico da base, né, que também acho que merece oportunidade, né, o Henrique voltando a ser um grande jogador, acho que faz sentido sim ter emprestado, né, acho que ele pode mostrar um bom futebol no Criciúma, talvez voltar ou então ser negociado e render uma boa grana para o Cruzeiro. O importante é que o Cruzeiro está sendo muito inteligente, né, no mercado. Está contratando jogadores bons, né, quando não consegue aproveitá-los, empresta, né, para quem sabe numa futura ocasião faturar. O importante é isso, né, saber estar bem atento ao mercado para também poder fazer caixa, além de ganhar título. Né?
Agora, Bruno, eu acho interessante a partir disso aproveitar a sua participação aqui para comentar um pouco essa política do Cruzeiro no mercado, pensando aí a função, né, das categorias de base também. O Cruzeiro é reconhecidamente aí, não sei se ocupa ainda esse posto, mas era o clube que mais tinha jogadores registrados na CBF, se não for ainda, certamente é um dos que mais tem muitos jogadores emprestados atuando aí por outros clubes. Começou uma parceria interessante nesse sentido de empréstimo de jogadores com o Goiás, desde que o Bernardo foi emprestado para o Goiás, com o Criciúma na negociação do Luca, o Rodrigo Souza é só mais um a estar lá, o Rafael Donato foi para lá também. E a gente tem, até em relação ao Vasco, né, que é um clube grande, é um clube do eixo Rio-São Paulo, e que hoje, né, tem jogadores emprestados pelo Cruzeiro aí um pouco, né, em função daquela negociação com o Dedé. A gente tem visto muita movimentação do Cruzeiro para contratar reforços também para a equipe júnior do Cruzeiro. E vários desses reforços são jogadores com destaque em torneios de base por outros clubes e até clubes grandes, né? Então, Bruno, eu queria dizer que você comentasse um pouco essa política de contratação. O Gilvan, eu me lembro disso desde a campanha presidencial do Gilvan, ele destacando que, eu lembro que era algo que a torcida na época viu com muito receio, né? O Gilvan dizendo que o Cruzeiro ia priorizar, né, contratar jogadores de equipes menores da Série A, jogadores da Série B ou jogadores jovens. E muita gente falou, não, tem que contratar jogador de nome, etc. Não tem sido a condução. E acaba que essa lógica, por exemplo, de colocar um jogador como o Rodrigo no Criciúma, né, no mínimo ele vai poder atuar, se valorizar, se o Cruzeiro não tiver interesse no retorno dele, poder negociar, me parece que é um pouco a alternativa que o Cruzeiro tem encontrado para se manter forte no mercado e com destaque entre as principais equipes do país, né, Bruno? O Cruzeiro, as políticas de contratações, o Cruzeiro veio, ano passado pouca gente lembra isso porque deu certo, né? Mas em 2013 o Cruzeiro contratou, na opinião de muitos, as 3 maiores promessas, né, que tinham depois do Brasileiro de 2012, que era o Everton Ribeiro, que veio do Curitiba, o Goulart, que veio do Goiás, e o Luca, que veio do Criciúma, né? Dos 3, 2 se tornaram titulares. E em 2014 também o Cruzeiro contratou tanto o Rodrigo como o Marlone. Então mostra uma política voltada para o investimento em jovens talentos, né? E pensando no futuro. Sobre a base, o ideal que o time seja formado desde o pré-infantil e que você tem que contratar poucos atletas, né? Chegando no júnior. Só que aí é aquela história, como a gente, graças a Deus, subimos muitos jogadores, você tem que suprir algumas deficiências no time e a gente vem procurando aí contratar destaques de times menores, né, e que venham a dar resultado. Ano passado a gente conseguiu achar um jogador que eu gosto muito, que é o Kaique, que era um lateral esquerdo, estava no Uberlândia. E o Kaique joga de lateral esquerdo, de segundo volante e de meia, né? Um jogador que a gente achou no interior. O Fabrício, um zagueiro 9'6", que estava aqui no Desportivo Minas, né? Pelo mesmo time do Bernardo, um zagueiro com muito potencial. Então é isso, a política nossa é reforçar bastante o pré, o infantil e o juvenil para cada vez menos ter que contratar no júnior, né? O Cruzeiro viveu, né, no ano passado, eu sou partidário dessa tese, eu acho que futebol de base não é para se conquistar campeonatos. A gente viveu, por exemplo, uma situação esdrúxula agora na Copa do Brasil Sub-17, com a eliminação do Cruzeiro no tapetão a partir de um erro, né, da Federação Mineira, e um erro banal, né? Eu falo assim, enquanto que o STJD ele é prejudicial nesse sentido ao esporte brasileiro. O Sada Cruzeiro sofreu isso também na Superliga, agora na Superliga B, com a eliminação do Sada Cruzeiro, né, do Sada Contagem, aliás, né, que é a equipe de base, né, do Sada Cruzeiro da Superliga B, que ia disputar a final da competição, né, e também por um motivo esdrúxulo. A STJD, enfim, todo mundo já conhece, não preciso ficar aqui chovendo no molhado e destacando quanto que ele prejudica o futebol brasileiro e o esporte brasileiro. Mas a equipe juvenil acabou eliminada, né, da Copa do Brasil Sub-17 e, enfim, pra mim isso é o de menos. Vai ser triste porque os garotos
não vão poder ter experiência de enfrentar o Fluminense, que é um dos principais clubes formadores, né, no futebol brasileiro, e acabaram privados disso na competição, mas fizeram uma participação interessante também na Copa Rio Sub-17, caíram para o Palmeiras nas quartas de final, mas já haviam vencido o Palmeiras na primeira fase. O Palmeiras também tem conseguido bons destaques, bons resultados na base, mas no ano passado, né, eu me recordo que o Cruzeiro não fez. O Cruzeiro foi campeão mineiro júnior no ano passado, importante lembrar disso, mesmo com essa galera já tendo toda subido, né, já tinha subido o Lucas Silva, já tinha subido o Eurico, já tinha subido o Wallace, que todo mundo subiu, e o Cruzeiro mesmo assim venceu o campeonato júnior, né, o Eurico não, o Eurico subiu no final do ano, mas os outros jogadores da base que participaram do Brasileiro do ano passado não participaram do Mineiro, e mesmo assim o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro Júnior. Mas a participação, né, no infantil e do juvenil não foi coroada com título e não foram boas participações. E eu me lembro até de algumas conversas com o Bruno aí, de redes sociais, etc., uma preocupação que a diretoria teve de reverter essa situação. E o Bruno está destacando aí, por exemplo, a contratação do Kaique e de outras peças. O Cruzeiro buscou reforçar a sua categoria de base, já percebendo esse momento um pouco crítico ali na formação das fases mais iniciais, e tem conseguido com o juvenil, por exemplo, resultados muito mais contundentes já nessa temporada. Uma reação muito rápida também, né, Bruno? Vamos analisar por partes, né? O juvenil ano passado realmente fez um ano muito mal, muito longe das tradições do clube. Era uma geração 96 que era uma geração que era dita a melhor geração do clube, e se perdeu no caminho, né? Por problemas muito extracampos e psicológicos. Terminando o ano, eles conquistaram o torneio, nós conquistamos o torneio, né? A IMG Cup, empatamos com o Tottenham na final e ganhamos o campeonato de 1-1. E depois fomos para a Promissão, que é um campeonato muito importante. Quem não conhece, o ano para a base ele inicia no Júnior com a Copa São Paulo, no Juvenil com a Copa Promissão e no Infantil com a Copa Votorantim, né? E o Cruzeiro foi campeão, ganhando do Grêmio no final. Eliminamos o Inter, Curitiba, Figueirense, pelo caminho. E depois fizemos uma Copa Rio, onde, como você disse, fomos eliminados pelo Palmeiras, que é um time forte. Ganhamos na primeira fase, fomos eliminados na segunda, perdemos de 1-0. Acho que é um jogo de time grande, podia ter dado qualquer um, o time do Palmeiras é muito bom. Infelizmente aconteceu isso na Copa do Brasil, não foi o erro do Cruzeiro, só que o único prejudicado foi o clube e os meninos, né? Agora é importante salientar, nós temos, o Cruzeiro teve convocados no último mês 9 jogadores para a Seleção Brasileira de Base. E na base, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que escolher não tanto privilegiar os campeonatos. Vou te dar um exemplo. Ano passado, no Brasileiro Sub-20, a gente podia ter disputado com Lucas Silva, Alisson, Wallace, o Mike já tem estourado de idade. Você vê, se você colocar Lucas, Mike, Vinícius Araújo e Wallace no nosso time, no Brasileiro Sub-20 do ano passado, com certeza a gente teria brigado pelo título. Chegamos na semifinal e perdemos, né, pro Inter, que foi o campeão. E analisando o Infantil teve um ano melhor do que o Juvenil ano passado. Ele foi finalista da Copa Zico, eliminou o Botafogo na semifinal, perdeu a final para o Vasco. No Campeonato Mineiro, ele veio como líder no hexagonal final. Infelizmente, a gente perdeu o melhor jogador nosso para a seleção antes de um clássico decisivo contra o América, que era o Marcelo, né? O Marcelo foi o período de treinamento na seleção e nós empatamos um jogo contra o América. Isso levou a gente a ter que jogar o último jogo, o último clássico contra o Atlético, precisando de vencer, eles com o benefício do empate. Nós marcamos 1-0, o Atlético empatou no final do primeiro tempo, a gente teve que buscar a vitória, fomos todos para frente, tomamos um gol de contra-ataque, mérito bastante, foi campeão infantil. Só que ano passado, eu acho que a campanha do infantil, mesmo sem ter conquistado títulos, ela foi uma campanha chegando, né? O Cruzeiro tem sempre que chegar, tá entre os 4, tá em finais. O Cruzeiro fez boas campanhas no infantil ano passado, já no juvenil não. Já no juvenil o Cruzeiro teve que melhorar, a gente conseguiu reforçar bastante o clube. Reforçar o juvenil é bem mais fácil que reforçar o júnior.
porque tem um leque de jogadores maiores. Eu acho que a gente tem um time, hoje posso falar que nós temos um time muito forte, juvenil, dos melhores do Brasil. O Júnior iniciou o ano bem e o juvenil, o infantil vai começar agora, a partir da semana, acho que semana que vem, disputa a Copa Nike, que é o segundo campeonato do ano, né? Na Copa Votorantim, ele fez um torneio razoável, eliminamos o Flamengo, perdemos o clássico na prorrogação, empatamos no tempo normal, perdemos a prorrogação e vamos ver como é que vamos ir na Copa Nike. E é interessante, o Bruno fez essa ressalva aí, na verdade uma correção ao meu comentário, e de fato a campanha do infantil no Mineiro foi uma campanha muito boa, chegou ao hexagonal com 100% de aproveitamento e acabou ali nos clássicos perdendo o título, né, para o Atlético Mineiro, que tem também um trabalho bom de formação de jogadores. O juvenil, de fato, como o próprio Bruno destacou aqui, teve um pouquinho mais de problemas. Agora, dessas convocações que o Bruno estava mencionando aí, né, para as seleções de base, o Cruzeiro teve convocados para a seleção olímpica. Né, o Galo teve presente, o treinador da seleção olímpica do Brasil, teve presente na Toca da Raposa, observando o treinamento da equipe do Cruzeiro, né, e acabou convocando para a seleção olímpica o Jorge Migoleiro, o Lucas Silva, o Wallace e o Alisson. Né, então, 4 jogadores, o Lucas Silva acabou sendo dispensado, já que eles vão treinar essa semana e ao jogo contra o Cerro Porteño na quarta-feira. Agora, é interessante perceber isso, né? Por exemplo, num leque de pouco mais de 20 jogadores, o Cruzeiro ter 4 jogadores, né, que estão atualmente atuando no profissional, convocados para a seleção olímpica, jogadores convocados para as seleções sub-15, 16, 17, enfim, as outras seleções de base. O Luiz Felipe, que é convocado frequentemente aí para a seleção dos Estados Unidos também. Então, o que a gente pode perceber, e esse número vem crescendo nos últimos anos, é que o Cruzeiro vem investindo bastante na formação de jogadores, né, Talvez? Exato, a gente tá vendo resultado, né, concreto. Tem o Lucas Silva, o Mike, tem exemplos aí no time de que o trabalho na base vem sendo feito. Mais do que os títulos da base, que para mim, pessoalmente como torcedor falando, pouco me interessam, o que interessa mesmo é ver o time com jogadores criados no próprio clube, né, que são identificados e criam uma sintonia muito boa com os jogadores que vêm, que chegam contratados vindos de outros clubes. Eu acho que é importante ter essa mescla entre jogadores da base e jogadores com outras experiências para dar um pouco de cancha para o clube, para não perder a identidade do Cruzeiro, que é a identidade de toque de bola, né, time que busca sempre atacar, joga bonito, e também manter-se competitivo. O jovem, hoje o Cruzeiro, ele tem quem se suportar, né? Sobe e não chega para resolver, como é em outros casos aí de clubes pelo Brasil. Ele tem outras pessoas para se inspirar, como é o caso do Mike, por exemplo, tem o Ceará, um jogador de renome, né, rodado aí. O Lucas Silva também teve o apoio do Milton e cresceu muito. Então são vários exemplos. O Wallace também eu acho que vai poder crescer muito com o Dedé, com o Bruno Rodrigues. Atualmente são os 2 melhores zagueiros jogando aqui no Brasil. Então, tendo esse suporte de jogadores bons, os meninos da base tendem a ser ainda melhores. Mas o trabalho que o Bruno, o pessoal da base, vem realizando é sensacional. É interessante isso, né, Talvanes? Porque o Cruzeiro subiu quase que um time, né, nos últimos anos aí, e eles convivem com jogadores experientes, né, esse exemplo, Ceará e Mike, para mim, talvez um dos principais para esse elenco, o potencial que eles têm de conviver com jogadores experientes e aprender bastante, né. Foi muito legal, por exemplo, ver o Marlone, né, que é um jogador que não subiu no Cruzeiro, mas é um jogador jovem, dizendo que estava muito feliz de conquistar o seu primeiro título como profissional, um jogador que acabou ficando até de fora da relação ontem, né, mas sentiu parte desse grupo que está buscando aí o seu espaço, né, porque eles reconhecem esses jogadores mais experientes também a possibilidade de se desenvolver e de conseguir atingir bons quadros na temporada. A gente está, né, programa, quando tem final, então é programa corrido, muito tema, o Bruno aqui também hoje participando com a gente para falar sobre as categorias de base, mas a gente vai escutar agora o Marcelo Oliveira, que também deu uma entrevista, né, pra gente aqui do Guerreiro dos Gramados, né, com o nosso repórter o Rafael Leal, que fez a transmissão também da partida nesse domingo. Vamos escutar um pouquinho do Marcelo Oliveira aí, o que ele disse após a vitória, né, o título do Cruzeiro, com o empate ontem 0-0 com o Atlético Mineiro, que valeu o título 38º Campeonato Mineiro do Cruzeiro.
Pois é, Paulo, pessoal da Guerreiro dos Gramados, vamos falar aqui com o treinador campeão do Campeonato Mineiro 2014 e também treinador da Seleção do Mineiro, Marcelo, que nos atendeu tão bem na Guerreiro dos Gramados há 2 semanas atrás. Marcelo, quase 1 ano e meio de trabalho aí do Cruzeiro, 2 títulos, já um brasileiro e um mineiro. Como é que você vê isso aí? O pessoal que te contestava tanto, o que você tem a dizer sobre esse momento, você mandando tão bem no comando do time azul estrelado? Para o pessoal que me contestava tanto, eu não tenho nada para dizer, eu só tenho que trabalhar e fazer o melhor. Agora, para os jogadores, para o ambiente que nós criamos aqui, eu acho que fortalece muito, né? Todo título, toda conquista vai para a história do clube. Ainda sempre de forma invicta, melhor ataque, melhor defesa. Não utilizamos do regulamento hoje, que tínhamos a vantagem, atacamos contra uma equipe excepcional que é do Atlético. Então, esse grupo me cabe sempre a trabalhar muito de forma leal, honesta, né? Ser um ficha limpa, isso é muito melhor do que ouvir uma ou outra crítica de pessoas, às vezes, que não tem outros interesses além do assim, tem alívio pro Cerro aí no jogo do meio da semana? Ou nada de alívio pra cima deles? Busca do tricampeonato da Libertadores. Eu espero um jogo difícil, né? A equipe do Cerro deve fechar bastante, tem muita tradição, o paraguaio marca muito bem. E espero um Cruzeiro forte, atacando sempre, tentando fazer o resultado em casa, porque nesse confronto de mata-mata é muito importante. Aí o Marcelo Oliveira. Obrigado ao Rafael Leal pela entrevista aqui também, trazendo as palavras do Marcelo Oliveira. E Bruno, quero seu comentário também sobre essa partida do Cruzeiro, né? A gente vai poder, infelizmente, destacar pouco nessa partida em função de todos os assuntos do programa de hoje, mas o Cruzeiro enfrenta o Cerro Porteño nessa quarta-feira, às 22 horas, né, no Mineirão, primeira partida das oitavas de final. O Cruzeiro vai decidir, né, fora de casa. Muita gente está dizendo, o Cruzeiro vai decidir todos os jogos fora de casa. Depende, né? Se o Cruzeiro pegar o São Lourenço na próxima fase, por exemplo, a decisão é no Mineirão. O Cruzeiro foi o 10º colocado, né, entre os 16 classificados, e se ele pegar alguém de baixo, como é o caso do São Lourenço, a decisão vai para o Mineirão. Então isso não tem nada, não tem regra para isso não. Mas como é que você vê, Bruno, aí, e qual que é a sua expectativa para esse duelo contra o Cerro no Mineirão? Bem, eu acho que o Cerro com certeza é um adversário muito difícil. Muita gente achando, até pelo excesso de confiança, né, que o jogo, que a classificação vai ser fácil. Eu acho que não. O adversário, apesar de nunca ter ganho Libertadores, tem várias participações na Libertadores, né? É um time que nos últimos anos, se não me engano, o ano que o Santos foi campeão, eles fizeram uma boa campanha. Acho que vai ser um jogo difícil. Agora, a Libertadores agora o Riquelme falava que a Libertadores começava quando acabava a fase de grupos, né? Mas já tivemos muita dificuldade na fase de grupos. Acho que vão precisar demais da torcida. O recado do presidente ontem dado nos telões quando acabou o jogo, quem estava lá viu, vai precisar do sócio futebol. Eu sei que o ingresso é caro, mas foram 3 decisões do Mineirão, né? A terceira agora. Mas eu acho que vale o esforço. Aí a gente precisa de botar mais de 40 mil pessoas no Mineirão para empurrar, para fazer um resultado bom, para depois ter uma tranquilidade no jogo de volta. É isso aí, né? O Cerro que já chegou a Belo Horizonte, né? O Cerro já está concentrado em Belo Horizonte, chegou nessa segunda-feira, atuou no sábado pelo Campeonato Paraguaio, empatou em 3-3 com o Rubio Nu, atuou com time misto, quase que todo reserva. O Cerro que é o 6º colocado no Campeonato Paraguaio, né? O turno tem 11 jogos apenas, faltam 2 rodadas para terminar. Até quando o Cruzeiro for fazer o segundo jogo, o Cerro já vai ter encerrado a sua participação. Tem 10 pontos, ganhou 2 jogos apenas, empatou 4, perdeu 3, mas já abandonou o campeonato, né? O Cerro venceu os 2 primeiros jogos e não ganhou de mais ninguém. E aí lá para a 5ª rodada, quando viu que já não daria mais, são 13 pontos de desvantagem para o Libertad, passou a priorizar efetivamente a Copa Libertadores. Tem o Daniel Guisa, que foi campeão da Eurocopa com a seleção espanhola no meio-campo, o Júlio dos Santos, que foi um atacante que passou pelo futebol brasileiro, com especial destaque no Grêmio, não foi tão bem, mas que atuou no Grêmio. Enfim, é uma equipe experiente, com tradição em Libertadores. O Bruno destacou bem, não venceu, mas na Libertadores que o Santos ganhou em 2011, o Cerro foi até a semifinal, foi eliminado pelo Santos na semifinal. Tem boas participações em Libertadores, e a gente tem na memória aí o confronto em 2008, o Cruzeiro venceu por 3-1 no Mineirão e 3-2 em Assunção, um jogo que não terminou, porque pedras começaram a voar lá no Defensores del Chaco, uma torcida muito fanática,
Então o Cruzeiro precisa fazer o resultado para não passar perto lá no Paraguai, né, Talvão? Exatamente. É mais fácil, é mais cômodo você decidir em casa, mas tem aí a torcida, né, fazer aquele clima mesmo de Libertadores, receber, né, os jogadores já no ônibus, né, fogos mesmo, bastante intensidade mesmo no Mineirão, para já fazer um resultado aí, quem sabe 2 gols de diferença, para ir mais tranquilo para o Paraguai. Libertadores é aquele chavão, né, do futebol. Se não existe bobo no futebol, na Libertadores ainda mais, né? Libertadores é complicado, são vários fatores que entram em jogo, né? É raça, é sorte, é talento. Talento o Cruzeiro tem, então vai precisar de muita vontade, né, muita raça para conseguir vencer esses caras, que creio eu que não vai ser fácil não, apesar da nossa tradição ser gigante, né? Nossa tradição ser muito representativa na Libertadores, vamos precisar de muita raça aí para poder passar do Cerro e então pensar nas quartas de finais. O Cerro que se classificou num grupo, né, que não chamou muita atenção na primeira fase, é um grupo que tinha ainda o Deportivo Cali, né, da Colômbia, o O'Higgins do Chile e o Lanús, que se classificou juntamente com o Cerro Porteño. O Cerro não venceu fora de casa, o Cerro venceu os 3 jogos em casa, que mostra mais uma vez a necessidade de conseguir um bom resultado nessa quarta-feira, mas empatou com o O'Higgins e perdeu para o Lanús e perdeu para o Deportivo Cali, atuando longe de Assunção. Então é uma equipe experiente, uma equipe rápida, que faz muitos gols, sofre outros tantos, né? Só tem uma defesa de todos os classificados, só o Nacional querido do Paraguai, que tomou um gol a mais, né? Que não vai... teve uma defesa pior do que o Cerro Porteño, que sofreu 9 gols na primeira fase. O Cruzeiro cria muitas chances, a expectativa, portanto, que o Cruzeiro possa fazer muitos gols e conseguir um bom resultado, né, no Mineirão, encaminhando a classificação que vai ser decidida no dia 30 de abril, lá em Assunção, novamente aí no confronto contra o Cerro Porteño. Quem passar enfrenta o vencedor de São Lourenço, da Argentina, e Grêmio, Páreo Duro, também na sequência da competição. Quero agradecer agora ao Bruno pela participação, né, dizer que a cada vez que alguém da diretoria do Cruzeiro é atencioso com a gente, é também atencioso com a torcida do Cruzeiro, que já elegeu aí o Guerreiros em Debate como um dos canais para ela poder debater, para ela poder conversar com o clube, né, para ela poder opinar, poder fazer parte disso. O Bruno destacou aqui a importância do sócio do futebol, que a gente registra também, sempre importante, uma forma de contribuir com o clube, seja financeiramente ou seja nas arquibancadas. Então tem dado muito certo, a liga está cada vez mais forte entre torcida e clube. Eu agradeço ao Bruno pela disponibilidade. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante para você responder aqui no final ainda, Bruno, né, que é a pergunta do Arthur Antunes, né? Nas últimas semanas aí o Caldeirão do Hulk fez uma reportagem com os haitianos que foram selecionados para poder fazer um período de testes na Toca da Raposa 1, né, atuar no Cruzeiro, uma matéria muito legal do programa, que deu todo o destaque ao Cruzeiro, destacando que era o atual campeão brasileiro, e a possibilidade desses garotos atuarem nas categorias de base do Cruzeiro, fazerem aí um período de teste, para ver se eles permaneceriam no clube. O pessoal quer notícias deles aí, como notícias também, claro, dos rumos das categorias de base do Cruzeiro para a sequência da temporada. Obrigado, Bruno, pela participação e boa noite. Obrigado, João, obrigado a toda a equipe, um abraço para todos os torcedores. Sobre os haitianos, foram 4 selecionados, dos 4, 3 chegaram essa semana, já estão treinando, né? Teve um que teve um problema com o passaporte e deve estar chegando semana que vem, que era o camisa 10, até que marcou os gols no amistoso, para quem assistiu o programa. Me fale o nome dele aqui. E sobre as divisões de base, estamos trabalhando. A outra notícia boa em primeira mão é que o Pedro Paulo, com diversas passagens pela seleção, né, e sofreu 2 cirurgias no joelho, voltou esta semana a treinar com bola, e é mais uma grande aposta aí que a gente tem, né, para poder subir aí no futuro, aí, se recuperando da contusão, subir no futuro. Foi quem marcou o gol do título brasileiro de 2012, né? Então a notícia boa, acho que ninguém estava sabendo, o Pedro voltando a treinar. O Pedro, que esteve fora, né, praticamente quase a última temporada inteira, né, em virtude de uma lesão, estava presente ontem no Mineirão, todo feliz no Twitter, postando foto com 6, o Hugo Sanches, parceiro dele de ataque também na equipe júnior do Cruzeiro, era lateral direito, foi avançado para o ataque, tem marcado muitos gols,
né, tem sido aí uma peça importante também. O Cruzeiro venceu a MDH no final de semana com o gol do Rodrigo Dias, que é o principal artilheiro do Cruzeiro agora na equipe júnior. Então o Cruzeiro vem conseguindo aí, ao lado do Emerson Carioca, também um jogador que faz muitos gols. O Cruzeiro vem conseguindo aí formar bons jogadores e tem todo um pessoal aí para subir. Eu agradeço ao Bruno mais uma vez, portanto, pela participação e abro espaço, Talvanes, para a sua despedida também, dizendo que foi um prazer mais uma vez debater com você e que, né, a gente está certamente muito feliz com as conquistas desse domingo, mas esperançosos e confiantes que mais coisas vêm pelo caminho aí. E a Libertadores, por exemplo, uma nova página imortal, né, lembrando aí, inclusive, da força dessa expressão pra gente, né, pode começar a ser construída nessa quarta-feira aí contra o Cerro Porteño. Boa noite, Talvani. Ô, João, prazer participar aqui com você, né, o nosso ícone da Rádio GDG, também com o Bruno, né, é um prazer participar com ele, o coordenador da categoria de base, um trabalho tão bom, e também interagir com a China Azul, né, num dia tão bom como esse aí, né, e eu já represento mesmo o torcedor do Cruzeiro, que ontem, assim quando teve o apito final, já começou a cantar a música que Libertadores erraça, ou seja, acabou de ganhar o Mineiro, mas já está querendo, né, outro título, né, já quer outro, e hoje eu estava pensando se seria possível ganhar a Libertadores e o Brasileiro, porque eu acho que esse time reserva do Cruzeiro consegue aguentar a pressão aí neste início de campeonato, né, e fazer uma pontuação interessante, porque tem muita qualidade, né, eu acho que dá para ganhar sem Libertadores e o Brasileiro, porque o Brasileiro é até mais fácil, né, porque a questão é regularidade, e regularidade vence sempre o melhor. O Cruzeiro no momento é o melhor, muita coisa pode mudar, mas por enquanto é o melhor, e a Libertadores vai depender de várias questões, mas torço também para que sejamos campeões. Então, boa noite para toda a China Azul, para você, João, pro Bruno, pro Paulo aí, grande produtor nosso, um abraço para todo mundo. É isso aí, Talvanes. E ainda dá para levar a Copa do Brasil e o Mundial também, para ter um ano de Sada Cruzeiro também no futebol, vencendo todas as competições. A certeza é uma só, o Cruzeiro vai entrar forte em todas as competições que disputar nessa temporada. O Brasileiro começa no final de semana, o Cruzeiro vai até Salvador enfrentar o Bahia, né, no jogo de estreia. Curiosamente, o Cruzeiro encerrou o Brasileiro do ano passado contra o Bahia no Mineirão. Esse ano, aliás, o último jogo, né, no Mineirão, o jogo contra o Bahia. E esse ano vai fazer a sua estreia fora de casa contra o Bahia no Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu quero ver a participação de alguns ouvintes aqui. O João Pedro Maia, nosso colunista aqui, tá chamando o Bruno Vicentinho de rei do camarote mais badalado do Brasil, destacando aí a promoção do camarote do Bruno lá para o pessoal poder curtir a partida do Cruzeiro contra o Cerro Porteño. Tem vários jogos o Bruno tem feito isso aí, para o pessoal poder curtir de camarote as partidas do Cruzeiro no Mineirão. O Daniel Júnior dizendo que apoia o empréstimo do Rodrigo Souza, que ele é muito bom, que pode ganhar mais experiência para se valorizar e voltar, e que o William Farias é muito bem comentado. O Sidney Júnior já acha que ele poderia ser útil na campanha do Brasileiro, que poderia ter ficado. E tem o Júlio aqui, dizendo que se o Flamengo queria o Rodrigo Souza no ano passado, o Cruzeiro então podia ter emprestado para eles, que seria uma vitrine melhor. Eu não gosto, essa é a minha opinião pessoal, de quando se empresta jogador para clube do eixo, porque a partir até da questão da mídia, etc., se ele vai bem, fica muito mais difícil de voltar. Acho que no Criciúma a gente consegue observar melhor a passagem dele e num eventual destaque do Rodrigo Souza, numa eventual necessidade na próxima temporada, trazer o Rodrigo Souza de volta para poder agregar aí ao grupo do Cruzeiro. Lembro agora que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir para os oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso com frete grátis e apenas para Belo Horizonte e apenas R$ 1,99 para o interior de Minas Gerais. Lembro ainda que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte do programa de hoje, quiser indicar, quiser acompanhar a participação anterior, que o Bruno já teve aqui com a gente na rádio, também o Anísio Ciscoto, conselheiro do Cruzeiro, que participou aqui com a gente, o Alexandre Matos, o Marcelo Oliveira, há 3 semanas, destacando aí a preparação do Cruzeiro para a Libertadores. Você pode acessar a radio.guerreirosgramados.com.br, que estão disponíveis lá o link de todos os programas já feitos em mais de um ano do Guerreiros em Debate. O programa de hoje vai estar disponível nessa terça-feira. O Guerreiros em Debate vai ao ar, então, na segunda-feira, às 21 horas, na quinta-feira, às 23 horas. A gente vai voltar para o nosso debate na quinta-feira, mas eu lembro que antes tem Cruzeiro e Cerro Porteño, com transmissão da Rádio Guerreiros dos Gramados, cobertura no Twitter, @G dos Gramados,
também no Facebook e Google Plus do Guerreiro dos Gramados, Cruzeiro e Cerro, quarta-feira, 22 horas no Mineirão. O pessoal que puder comparecer ao Mineirão, fazer do Mineirão um caldeirão. Vão ser mais 4 batalhas no Mineirão, né, no rumo ao Tri da Libertadores. A gente está confiante disso, que a torcida vai fazer a sua parte, vai ajudar nessa missão. Me despeço por aqui, então, convidando todo mundo a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados. Nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até quinta-feira, pessoal. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem nela bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme a bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Programa Guerreiros em Debate, um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense, dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas e na quinta, às 23 horas. Um debate com a participação dos internautas, comentaristas e sempre um convidado especial em um bate-papo descontraído sobre o Cruzeiro e o mundo da bola. Guerreiros em Debate. Participe entrando no site radio.guerreirodosgramados.com.br, pelo Twitter, @GDosGramados, #RádioGDG. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br.